A paz do Senhor, amados. Estamos aqui para dar continuação ao nosso estudo, falando sobre o Cristo, Falando de Cristo. Como eu disse, a pessoa mais importante, mais maravilhosa, mais linda, mais perfeita, tudo que você possa imaginar é Cristo. Nós não podemos imaginar o quanto Ele é. É por isso que nós o aguardamos e a palavra de Deus diz que nós o veremos como Ele é. E aquele que tem essa esperança, purifique-se de toda iniquidade, Então, nós já falamos algumas coisas sobre Cristo. E agora eu quero falar um pouco a respeito de Cristo anunciado e falar um pouco a respeito do ministério tríplice de Cristo, Uma vez que ele assumiu, ele sendo Deus, vestiu-se da carne para vir salvar a humanidade. Então, vamos abrir a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é onde está a promessa, A primeira promessa ali de Cristo vindo para salvar a humanidade. Então, ele foi prometido, Deus o prometeu para nós, para salvar a humanidade. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é um texto bem conhecido, aqui está a promessa, A primeira promessa de que Cristo viria para nos salvar. Então, diz o seguinte, 3, versículo 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Embora esteja aqui aparentemente falando da serpente, foi logo depois da queda do homem, quando Satanás usou a serpente para enganar Eva e assim trazer toda a destruição para a humanidade, a queda, o pecado que trouxe toda a destruição para a humanidade. Então aqui é feita a promessa de que a mulher que foi usada para destruir, para trazer o pecado ao mundo, Deus, da semente desta mulher, semente da mulher, nasceria no futuro que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, existiria uma inimizade, entre a mulher e a sua semente, e a tua semente entre a tua semente e a sua semente. Então aqui foi quando Deus chama a mulher, chama a mulher e a mulher diz, olha, quando Deus perguntou para Adão, ele disse, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Quando vira para Eva, Eva diz, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus volta-se para a serpente e por quanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E aí diz, então aqui agora não está falando literalmente, embora a gente saiba que a serpente, o ser humano e a serpente, existe uma grande inimizade mesmo, porque o ser humano corre de serpente. Porém, essa inimizade é exatamente, sempre existe essa inimizade. Não está falando simplesmente de uma serpente física, mas está falando de Satanás, que está ali, que usou ali a serpente como o primeiro médium da face da terra. Ele incorporou nela e então fez com que ela falasse, ele falou através dela e enganou a Eva, exatamente a expressão que ela usa. Porém, da mesma forma, então, que a mulher foi usada para trazer o pecado, da semente desta mulher, da semente da mulher, nasceria Cristo, nasceria Jesus no futuro, que venceria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, para vencer Satanás. Porque aqui está o pecado, o homem peca e está separado de Deus por causa do pecado. Mas Cristo viria de uma mulher, como nós já falamos disso, e ele então venceria o pecado, venceria Satanás e tomaria de volta, daria direito novamente ao homem de poder estar com Deus novamente, de reconciliação com Deus, do homem se reconciliar com Deus. Então aqui Cristo foi anunciado, E aqui está o anúncio de que Cristo viria para morrer em nosso lugar. Então Cristo venceu, porque a Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz do Calvário, existiu uma batalha, no qual foi exposto todos os demônios que foram derrotados na cruz do Calvário, por Cristo morrendo pela humanidade. E aqui então é anunciado que Cristo viria para, prometido então Cristo para nós. Ele também foi anunciado
Exatamente, então foi anunciado. Mas eu quero falar aqui que quando Adão e Eva pecam, até então eles não tinham nunca tinham visto o animal morrer naquele lugar, aquilo ali realmente estava totalmente perfeito, aquele lugar. Porém, Cristo foi também, então ele foi prometido, foi anunciado, mas ele foi prefigurado ali quando Adão, ele peca, ele vai, corre, se esconde e veste, né, prepara roupas para ele, né, com folhas ali e se veste. Porém, aquela roupa que significa, as vestes na palavra representa salvação, a forma como Adão escolheu para se salvar nunca teria solução. Então Jesus foi prefigurado exatamente nesta hora. Porque quando Adão se esconde, se veste, tem toda essa conversa toda aqui com Deus, Deus então, o que ele faz? Ele vai lá e Deus imolou animais. Para quê? Pegou a pele daqueles animais e vestiu Adão e Eva. Ou seja, então Cristo estava sendo prefigurado ali, que assim como aqueles animais foram imolados, Cristo no futuro, o Filho de Deus, inocente, ele ia substituir o pecado, o pecador. Ou seja, ele inocente morreria pelo pecado, assim como aquele animal inocente. Adão nunca tinha visto animal morrer ali. E agora, tanto que isso faz com que Adão se arrependa, porque agora ele percebeu que por causa do pecado dele, aquele animal inocente teve que morrer para substituí-lo, para vesti-lo, né? Ou seja, para trazer salvação e perdão. Então, o que acontece? Então, aqui também mostrando que é o fato de ser imolado, Deus imolar animais, ser morto animal ali foi derramado sangue para poder cobrir Adão e Eva. Então, significa que quando aquele animal morreu, aqueles animais morreram, o que aconteceu? Eles eram os inocentes, o animal inocente, substituindo, né, o culpado, que era Adão. E também deixou claro que existiria a necessidade de derramamento de sangue para a expiação do pecado, para o perdão do pecado. Então, na verdade, qual foi a expiação? Qual foi o sacrifício ali? Foi a vida, né, daquele animal que foi dada, como no Velho Testamento nós sabemos que os animais eram sacrificados para substituir o pecador. Tanto que quando Adão sai, é lançado fora do jardim, ele aprendeu que quando ele precisava se aproximar de Deus, sentia o peso do pecado, então ele pegava um cordeiro, né, matava e levava ali diante do Senhor, e o Senhor respondia. Então, indicando que por causa do meu pecado, esse inocente aqui teve que morrer. Então, na verdade, Cristo foi prefigurado com aqueles animais que foram mortos, que no futuro Cristo, inocente, morreria para cobrir, dando sua vida para cobrir o pecado, substituindo o homem pecador na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez quando ele morreu, o Cordeiro de Deus, inocente, morreu para substituir a mim e a você naquela cruz. Então, ele já foi prefigurado lá no Éden, quando aqueles animais foram mortos para cobrir, para vestir Adão e Eva, prefigurando que no futuro, Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, inocente, como nós já falamos, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Cristo iria morrer, o inocente para cobrir ou para substituir o pecador. E isso é muito lindo, né? Isso é maravilhoso, porque somente o amor de Deus para fazer isso. Então, também Cristo, ele foi é chamado de ungido de Deus. Jesus é chamado de Cristo, Jesus Cristo, né? Esse termo significa ungido, né? O termo no grego significa ungido, Cristo. E na verdade é a forma da forma grega da palavra Messias. Quando fala ungido, está sugerindo aquela expressão de um costume que existia de ungir com óleo, trazendo um simbolismo de consagração divina para um serviço especial. Então, ungia-se um rei, ungia-se o sacerdote, e com óleo era ungido ele, indicando que ele tinha agora
uma consagração divina para um serviço especial. Ele estava sendo ungido para uma missão específica, para um trabalho muito especial diante de Deus e em relação à humanidade também. Então, na verdade, o Messias, que é o Cristo, né, o ungido de Deus, ele viria de quem? De Deus. Da mesma forma que todas as profecias do Antigo Testamento, muito antes de Cristo se revelar, as profecias já indicavam, já falavam que Cristo, ele viria, né, e ele exerceria um ministério. Então, existem 3 classes de mediadores no Velho Testamento. Ou tipos ou classes, né, de mediadores entre Deus e o homem. Então, quando Cristo veio, ele assumiu essas 3 formas, ou essas 3 classes de mediador entre Deus e o homem. Ou seja, ele encerrou nele mesmo essas 3 formas de Deus se comunicar, de se relacionar com o ser humano. Então, nós sabemos que Deus, ele usou, né, no Velho Testamento, o que ele usou? Como ele se relacionou, como ele se relacionava com o homem? Ele se relacionava através do profeta. Através do profeta, ele revelava a vontade de Deus ao homem. Então, o profeta, ele era ungido, a missão dele era revelar a vontade de Deus ao homem. Então, ele ia até Deus, Deus falava o que Deus queria do homem, de quem ele quisesse, do rei, da humanidade, quem quer que seja naquele tempo, ou mesmo futuramente, porque os profetas também anunciaram coisas muito distantes, né, de tudo, no sentido assim, para o futuro. Então, o profeta, ele tinha a missão de revelar, de falar, de mostrar a vontade de Deus ao homem. Então, o que acontece? Todos os profetas de Israel, eles exerceram seus ministérios em momentos, em épocas de crise, mas pela autoridade divina. Eles sempre mostravam o caminho que Deus queria para o homem e a vontade de Deus. Então, Cristo, como profeta, o que ele fez? Vamos ler um texto aqui. Então, Cristo assumiu esse tríplice ministério: profeta, sacerdote e rei. Eram essas 3 formas, essas 3 classes que Deus usava para relacionar-se com o ser humano. Usava o profeta, usava o sacerdote e usava os reis, como nós conhecemos todo o Velho Testamento ali, tantos reis que foram usados para ser usado como mediadores entre Deus e o homem. Então, sempre procurando fazer a vontade de Deus. E a questão então, Cristo, quando Deus vestiu-se da carne, Cristo veio agora, encerrando nele mesmo, ele cumprindo esse tríplice ministério, de ser profeta, foi profeta, ele era sacerdote e era rei. Tanto que uma das coisas muito importantes é que nós precisamos reconhecer e receber Jesus como rei. E ele é sacerdote, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Então, vamos ver um texto aqui, que Jesus, como profeta, o que ele fez? Vamos ver, está em Mateus, vamos para o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Quatro, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ele aqui, como profeta, ele está anunciando o reino dele. Que reino? O reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E não era exatamente isso que o profeta fazia? Ele levava o homem a saber qual era a vontade de Deus. Dizia o que Deus estava dizendo para aquele povo. Todo o povo de Israel ali, eles procuravam os profetas anunciavam o que Deus estava querendo. O profeta Isaías, Jeremias e tantos outros, né? Nós conhecemos. Então, como profeta também, ele lá no sermão da montanha, 24, Mateus 24, vamos aqui para o 24, ainda como profeta, olha o que Cristo fez. Então, lembre-se, Cristo, ele assumiu o ministério, o tríplice ministério dele foi
Ele era profeta, assumiu o ministério do profeta, o ministério do sacerdote, o ministério de rei. Então, aqui em Mateus 24, 25, vejam que a palavra de Deus diz, ainda como profeta, o que Cristo fez. Ele anunciou o que aqui? Ou então, o profeta, ele anunciava algo que Deus estava falando, como também ele previa, né? Ele predizia alguma coisa, olha, Deus vai fazer isso em tal tempo, vai acontecer isso e isso. Quando nós vamos para o profeta Jeremias, a gente vê muito isso, né? Ele dizendo o que Deus ia fazer e o povo duvidando de alguma forma. Não é diferente hoje, né? Então, Mateus 24, versículo 25, diz assim. Mateus 24, versículo 25. Mateus 24. Primeiro 24 diz 25 assim: eis que eu vou-lo tenho predito. Então, predizer, né? Falar alguma coisa. Depois ele vai, no versículo 24, 12, ele vai também dizer o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então aqui ele está realmente também predizendo, né, falando do futuro. O que aconteceria no futuro? Aconteceria que ele estaria implantando depois o reino de Deus. Primeiro, o evangelho do reino seria pregado, que exatamente vai ser pregado, esse evangelho do reino vai ser pregado no reino milenar. Então, já está predizendo que ele, no futuro, ele ia estar implantando o reino milenar, que nós já estudamos sobre isso. Então, ele está predizendo. Então, também está falando, né, que aconteceria o quê? Que o que está acontecendo hoje, nós já falamos também sobre a apostasia. Que no futuro, no fim, ou perto do fim, por esse tempo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas a necessidade da pessoa perseverar até o fim para ser salvo. Então, a questão é, então Cristo já estava anunciando também, predizendo coisas do futuro. Então, o profeta, ele falava de coisas do presente, mas também anunciava coisas para o futuro, muitas vezes bem distante, como o caso de Isaías, por exemplo, que 750 anos antes de Cristo vir, ele já estava ali anunciando que Cristo nasceria na cidade de Belém, nasceria de uma virgem. Então, tudo isso, então assim, o profeta, ele falava de coisas do momento, como também de coisas do futuro. E Cristo agora, já estando exercendo seu ministério, ele está exercendo exatamente essa função de profeta, porque ele está anunciando primeiro, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Depois, então, ele está anunciando que as pessoas iam esfriar e que depois, então, vai ser implantado o reino de Deus, né? O reino milenar. E o evangelho do reino será pregado exatamente nesse tempo. Como sacerdote, o que o sacerdote fazia? Ele tinha a função de reaproximar o homem de Deus, ao oferecer sacrifícios que poderiam assegurar o favor de Deus àquela pessoa. Ou seja, a pessoa pecava, levava o cordeiro, o sacerdote apresentava, levando agora o homem. Então, o profeta trazia a vontade de Deus para o homem, expressava essa vontade de Deus para o homem. Já o sacerdote, ele reaproximava o homem de Deus. É como se levasse o homem até Deus. Então, ele oferecia os sacrifícios ali, para reaproximar o homem de Deus. E não foi isso que Cristo fez, na verdade? O que ele fez? Ele não fez um sacrifício, o sacrifício era feito com animais. O sacerdote era quem fazia todo aquele processo, fazia o sangue, fazia todo aquele processo com o animal. E ali, reaproximando o homem com Deus. Cristo fez isso de uma maneira, de um sacrifício único, não precisa mais. Na verdade, ele como se diz, substituiu toda a necessidade de vários sacrifícios pela humanidade em todo o tempo. Então, ele fez um único sacrifício por toda a humanidade. Ele assumiu, em vez de vários sacrifícios, ele assumiu essa forma de sacerdote aí para poder, com o seu sacrifício, com a sua vida entregue na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele fez um sacrifício por todos
e em todo o tempo, para todas as pessoas em todo o tempo. Então foi um sacrifício perfeito. A pessoa fazia um sacrifício, daqui a um ano tinha que voltar e oferecer. À medida que pecava, levava novamente um cordeirinho e oferecia um sacrifício. Mas Cristo, o que ele fez? Ele na verdade, ele foi lá e fez um único sacrifício, que não precisa mais ser feito sacrifícios para a salvação. Cristo já fez esse sacrifício por mim e por você. Então ele assumiu a forma aqui de sacerdote, assumiu esse ministério. Quando ele veio, ele assumiu esse ministério, reaproximando o homem de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo morrendo naquela cruz. Então, o sacrifício que o sacerdote oferecia a Deus para aproximar o homem de Deus, Cristo fez quando deu a sua vida na cruz do Calvário. Só que é um sacrifício perfeito, não precisa mais ficar fazendo sacrifícios. O sacrifício dele foi perfeito, porque era o inocente substituindo a todos nós naquela cruz, né? Todo pecador na cruz do Calvário. Então, ele, na verdade, assumiu. Então, o sacrifício que Cristo fez, ele é único, não precisa mais ficar sendo feito sacrifícios. Nós temos que crer exatamente nesse. Não existe mais sacrifício. Nós precisamos, então, crer naquilo que Jesus já fez. Então, na verdade, o sacrifício dele foi perfeito. Quando ele se ofereceu como oferta na cruz, né, como o objetivo de assegurar o perdão para todos aqueles que crerem em Deus, que crerem em Jesus Cristo, e assim reconciliando o homem com Deus. Então, esse era o papel do sacerdote, reconciliar, reaproximar o homem de Deus. Cristo fez isso quando deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele reconciliou o mundo, o homem novamente com Deus. Ele, tanto que é dito que ele foi rasgado o véu, abrindo o caminho e a oportunidade do homem ter novamente comunhão com Deus, e se aproximar de Deus e poder estar com Deus, receber o perdão de Deus e estar na eternidade com Deus. Então, Cristo, como sacerdote, ele ofereceu esse sacrifício que foi a sua própria vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ou seja, ninguém precisa mais morrer para alguém ser salvo. Cristo já morreu. Nós é que precisamos crer no que ele já fez, no sacrifício dele. Então, como sacerdote, ele realmente assumiu essa função, né? Assumindo o sacrifício que foi a sua própria vida. Então, na verdade, quando ele esteve aqui, ele participou da nossa natureza, das nossas experiências, foi tentado, né? Foi tentado como nós somos tentados, mas ele não cedeu à tentação, ou seja, ele permaneceu irrepreensível. Então, nós já vimos, como profeta, ele anunciou o reino de Deus. Como sacerdote, ele reaproximou-nos de Deus através do sacrifício que foi a sua vida derramada na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, o inocente substituindo o pecador, ou o pecador sendo substituído pelo inocente. Então, nós precisamos, é muito maravilhoso quando a gente para perceber e atentar para o grande amor de Deus, olhando por esse ângulo. Que coisa tremenda, quem é Cristo? Só Ele para fazer isso, irmãos. Esse é amor, né? Isso é coisa linda de Deus. E como rei, irmãos, vamos estar vendo aqui, em Lucas capítulo 19, 38. Esse texto também é bem conhecido, porque nós já lemos várias vezes esse texto, Lucas 19, o versículo 38. Vamos ler o 37 um pouquinho. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então aqui, já no término do ministério dele, ele foi aclamado como rei. E com gritos, exatamente quando? Quando Jesus está ali, né, entrando em Jerusalém, essa mesma Jerusalém que recebe ele nesse domingo, na sexta-feira, né, estão crucificando ele. Mas ele foi recebido porque tinha que se cumprir a palavra de Deus, as profecias de Deus. Tinha que se cumprir. Que ele
morreria. Porém, ele tinha que exercer, ele exerceu essa parte também do seu ministério, que era de rei. E ele foi aclamado como rei. Quando ele estava entrando em Jerusalém, as pessoas colocavam, né, os ramos ali, e Jesus foi entrando ali como? Ele entrou ali como? Num jumentinho, não veio, né, numa limousine, mas está ali, e ele foi aclamado rei, e o povo dizia, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então ele foi realmente aclamado como rei, porque era necessário, porque essa era mais uma forma, uma parte do seu ministério, que ele era rei, e ele é rei, né? Então, como rei, ainda em João 18:33, vamos para o Evangelho de João 18:33. 18:33, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? No versículo 36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então aqui, Jesus é rei. Quando Pilatos pergunta para ele, ele diz, o meu reino não é daqui. Por quê? Porque, na verdade, quando Jesus foi aclamado rei, ali quando ele entra em Jerusalém, ele era rei. Só que agora, Jesus, ele é rei. Só que o rei, como rei, ele não recebeu as honras, né, que todo rei recebe. Todo rei, quando era aclamado rei, era aquela festa, né, aquele movimento. Não, Jesus não. O que aconteceu? Também não recebeu os seus tronos. Pelo contrário, a coroação dele foi realizada quando? Quando ele vai para a cruz. Quando colocam aquela coroa, né, de espinhos sobre a sua cabeça. E quem fez isso? Os próprios algozes, aqueles que estavam maltratando, aqueles que estavam crucificando, foram eles mesmos que colocaram na cabeça do rei Jesus uma coroa de espinho. Ou seja, não foi aclamado rei, recebendo bendito que vem em nome do Senhor, quando entra em Jerusalém. Depois ele está sendo coroado. Em vez de dar uma coroa realmente como ele merecia e merece, só que na verdade, como ele diz, o reino dele não era daqui, não é daqui, porque na verdade o reino dele seria e já estava a partir daquele momento sendo implantado nos corações das pessoas. Ou seja, que é algo muito importante. Então, na verdade, meu reino não é daqui. Porque se o reino dele fosse daqui, se ele tivesse que defender o reinado dele aqui na terra, então também teriam pessoas lutando para ele não perder o reino dele, para ele não morrer. No entanto, ele não merecia morrer, mas precisou morrer para nos salvar. E a questão é, então o reino de Cristo, ele está sendo coroado pelos seus algozes, porque ele é rei, tinha que se cumprir. E também estava escrito sobre a inscrição lá sobre a cruz, o quê? Rei dos judeus. Então, irmãos, ele é rei. Agora a questão é, o reino dele, a partir daquele momento, estava sendo implantado nos corações do ser humano, daqueles que criam nele. E a pergunta para nós concluirmos essa parte hoje é, você já deixou Jesus implantar o reino dele no seu coração? Porque se esse reino não está implantado no teu coração, ainda há tempo. Porque o reino dele é ele dentro de nós, é nossa vida. Porque, na verdade, irmãos, também nós sabemos que sim, ele virá um dia, como nós já estudamos, aí sim, ele virá como rei, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, ele vem como rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele virá e vai implantar o seu reino agora sim aqui na terra. Mas naquele período, ele estava sim exercendo o seu ministério de rei, né? Porém, o reino dele estava sendo implantado, como tem sido implantado a todo momento. E eu desejo que seja implantado mais uma vez e agora mesmo, a partir desse momento que você está ouvindo essa palavra, que você ainda não tenha deixado esse reino ser implantado no seu coração, que é Cristo no seu coração, você esteja recebendo e deixando Cristo implantar esse reino, que não é para ser implantado nessa terra, a não ser no milênio, mas dentro dos nossos corações. Então, é muito importante. Então, Jesus exerceu, no seu ministério ele foi tríplice. Ele assumiu a forma de profeta, de sacerdote e de rei. E é importante que nós precisamos receber Jesus como rei nas nossas vidas. Isso é muito importante. Então, deixe o Senhor reinar no seu coração. Deixe o Senhor implantar esse reino no seu coração.
porque o reino dele foi implantado a partir daquele momento, quando ele ia pregando a palavra de Deus, curando, libertando pessoas, ele foi implantando o reino de Deus no coração das pessoas. E o desejo do meu coração, amado, é que você deixe Jesus implantar esse reino na tua vida. Deixe ele estar na tua vida, porque ele é rei. Tenha ele como rei na sua vida, dando direções, direcionando a sua vida em todo sentido, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos faça entender. Pai querido, eu quero pedir que essa palavra esteja profundamente falando ao coração de cada um, todo aquele que ainda não deixou Jesus implantar-se no seu coração, que faça isso, Pai, agora mesmo. E aquele que já tem, que possa guardar e se firmar cada vez mais, amando, te honrando e servindo a Ti. Muito obrigado, Pai. Nós não temos palavra para agradecer tamanha obra, porque esta foi uma obra tremenda. Quando era ungido alguém, seja profeta, seja sacerdote, ou se fosse um rei, era para uma grande obra. E o Senhor fez a maior obra e a melhor obra dessa terra, a salvação da humanidade, a reconciliação do homem com Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar e te adorar e pedir que o Senhor esteja neste momento sendo aceito e recebido como rei em muitos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido.